As maçãs são uma das frutas mais conhecidas e consumidas no mundo. No entanto, poucas pessoas param para pensar na imensa variedade de tipos de maçãs que existem. Desde as maçãs vermelhas e brilhantes até as verdes ácidas ou as amarelas doces, a diversidade dessa fruta é surpreendente. O que torna essa variedade possível e por que existem tantos tipos diferentes de maçãs? Este roteiro vai explorar as razões históricas, genéticas e culturais que levaram à criação de uma fruta com tantas formas, cores e sabores. As maçãs têm suas origens nas florestas da Ásia Central, especialmente nas regiões que hoje correspondem ao Cazaquistão. Os antecessores selvagens das maçãs modernas cresceram em áreas montanhosas e foram consumidos por animais e coletados por humanos. Essas maçãs selvagens eram muito mais variadas do que as que conhecemos hoje, com diferentes tamanhos, cores e gostos. A diversidade inicial que surgiu nas florestas da Ásia Central lançou as bases para a multiplicidade de variedades que vemos agora. Com o tempo, seres humanos começaram a domesticar as maçãs, selecionando as variedades que mais agradavam em termos de sabor, textura e aparência. A domesticação ocorreu em várias partes do mundo, e cada cultura desenvolveu suas próprias preferências. Esse processo seletivo permitiu que características específicas, como doçura ou acidez, fossem aprimoradas. Esse processo, que levou séculos, resultou na criação de muitas variedades regionais de maçãs que hoje conhecemos. Um dos motivos pelos quais existem tantas variedades de maçãs é o fenômeno da polinização cruzada. As macieiras dependem de insetos, como abelhas, para transportar o pólen de uma árvore para outra, permitindo a reprodução. Quando diferentes tipos de macieiras estão próximas, a polinização cruzada pode ocorrer, resultando em novas combinações genéticas. Isso cria frutas com características únicas, desde sabores exóticos até cores incomuns. A polinização cruzada é um dos principais fatores que contribuem para a diversidade genética das maçãs. As maçãs possuem um vasto banco genético, o que lhes permite variar bastante em termos de forma, cor e sabor. A genética das maçãs é altamente complexa, com cada variedade possuindo um conjunto distinto de genes que influenciam suas características. As variações genéticas são a chave para a sobrevivência da espécie, permitindo que ela se adapte a diferentes climas e condições de solo. Além disso, essa diversidade genética foi aproveitada pelos humanos para desenvolver variedades que atendem a gostos e necessidades específicas. As abelhas desempenham um papel crucial no processo de polinização das macieiras. Sem o trabalho incansável desses insetos, a polinização cruzada, que gera novas variedades de maçãs, não seria possível. Cada vez que uma abelha visita uma flor de maçã, ela carrega o pólen de uma árvore para outra, promovendo a variabilidade genética. Esse processo natural permite que novas combinações genéticas surjam a cada geração de macieiras, resultando em uma maior diversidade de tipos de maçãs. As maçãs crescem em diversas regiões do mundo, desde climas temperados até áreas frias. Essa capacidade de adaptação às condições climáticas locais é outro fator que contribui para a diversidade de tipos de maçãs. Algumas variedades são mais resistentes ao frio, enquanto outras prosperam em climas mais amenos. A adaptação ao ambiente local levou ao desenvolvimento de maçãs que são únicas para certas regiões, refletindo o clima e as condições de cultivo específicos. Cada cultura tem sua própria relação com as maçãs, o que também ajudou a criar diferentes variedades. Na Europa, as maçãs foram amplamente cultivadas por séculos, resultando em uma vasta gama de variedades regionais. Nos Estados Unidos, os pioneiros que se deslocaram pelo país levaram sementes de maçãs consigo, resultando em uma explosão de novas variedades. A forma como as diferentes culturas cultivam e consomem maçãs influencia diretamente a variedade disponível, criando uma vasta gama de tipos. A propagação de macieiras é outra razão pela qual existem tantos tipos de maçãs. Quando uma macieira gera uma fruta de sabor e qualidade excepcional,
Os agricultores muitas vezes optam por propagar essa árvore por enxertia, em vez de plantar suas sementes. A enxertia permite que os agricultores criem clones da árvore original, garantindo que as características desejadas sejam mantidas. Esse método de propagação ajudou a preservar e multiplicar variedades de maçãs que se destacam por sua qualidade. Ao longo da história, os seres humanos praticaram a seleção artificial para aprimorar certas características das maçãs, como sabor, tamanho ou resistência a doenças. Os agricultores selecionam maçãs que atendem aos seus critérios e cruzam essas variedades para desenvolver novas linhagens. Através desse processo de seleção, muitas variedades modernas de maçãs surgiram, cada uma com características adaptadas às preferências humanas. Esse processo resultou em uma infinidade de tipos de maçãs, cada uma com suas próprias qualidades distintas. A variedade de maçãs também reflete os diferentes usos para os quais essa fruta é destinada. Algumas maçãs são ideais para comer frescas, enquanto outras são melhores para cozinhar ou fazer cidra. Por exemplo, maçãs como a Fuji são populares para consumo direto por causa de sua doçura, enquanto variedades como a Granny Smith são preferidas para tortas devido à sua acidez. Essa especialização de uso contribuiu para a criação de tipos de maçãs com diferentes perfis de sabor e textura. Ao longo dos séculos, o mercado de maçãs evoluiu, e novas variedades foram desenvolvidas para atender às demandas dos consumidores. Nos tempos modernos, o foco está em maçãs que tenham uma vida útil longa, sejam visualmente atraentes e possuam um bom equilíbrio entre doçura e acidez. Variedades populares como a Gala e a Honey Crisp foram desenvolvidas para atender a essas demandas. O desenvolvimento contínuo de novas variedades impulsionado pelo mercado ajudou a aumentar ainda mais a diversidade de tipos de maçãs disponíveis. Horticultores desempenharam um papel vital na criação de novos tipos de maçãs. Através de técnicas de cruzamento controlado e seleção cuidadosa, esses especialistas conseguiram criar variedades que se destacam em sabor, cor ou resistência a doenças. O trabalho dos horticultores ao longo das gerações ajudou a expandir a oferta de maçãs, introduzindo variedades que combinam o melhor de diferentes linhagens genéticas. Esse trabalho dedicado continua a contribuir para a diversificação contínua das maçãs. As doenças também desempenharam um papel na criação de novos tipos de maçãs. Certas variedades de maçãs podem ser mais suscetíveis a doenças específicas, como a sarna da macieira. Para combater esse problema, horticultores cruzam variedades mais suscetíveis com outras que têm maior resistência, gerando novas variedades com maior resiliência. Esse processo contínuo de combate às doenças tem contribuído para a criação de novas maçãs que não apenas sobrevivem em condições adversas, mas também prosperam. Embora novas variedades de maçãs continuem a ser desenvolvidas, a preservação de variedades antigas também é crucial. Muitas variedades antigas têm características únicas que podem ser perdidas se não forem preservadas. Esses tipos de maçãs tradicionais, muitas vezes com perfis de sabor e textura incomuns, fazem parte do patrimônio agrícola e cultural de muitas regiões. Organizações e agricultores dedicados à preservação de variedades antigas ajudam a manter essa diversidade viva para as futuras gerações. Além das variedades cultivadas de maçãs, também existem maçãs silvestres, que crescem espontaneamente em certas regiões. Essas maçãs, geralmente menores e mais ácidas, ainda desempenham um papel importante na diversidade genética da espécie. Algumas dessas maçãs silvestres foram cruzadas com variedades cultivadas, resultando em novas linhagens. A interação contínua entre as maçãs cultivadas e silvestres ajuda a manter a variedade genética da espécie e a garantir sua sobrevivência em longo prazo. O desenvolvimento de novas variedades de maçãs não mostra sinais de desaceleração. Com os avanços da genética e das técnicas de cultivo, novos tipos de maçãs continuam a ser introduzidos no mercado, cada uma com características únicas.
Além disso, a crescente demanda por alimentos sustentáveis e orgânicos está incentivando o desenvolvimento de maçãs que exigem menos pesticidas e são mais resistentes às mudanças climáticas. O futuro da diversidade de maçãs parece promissor, com muitas novas variedades por vir. A vasta diversidade de tipos de maçãs que encontramos hoje é o resultado de uma combinação de fatores genéticos, históricos e culturais. Desde sua origem nas florestas da Ásia Central até as modernas práticas de cultivo, as maçãs evoluíram para se adaptar a uma infinidade de ambientes e gostos. A polinização cruzada, a seleção humana e a constante adaptação ao clima garantiram que a diversidade genética das maçãs continuasse a florescer. Entender por que existem tantos tipos de maçãs nos faz valorizar ainda mais essa fruta tão presente em nosso dia a dia. Até a próxima!